este é, sem exagero, um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Tá, quando eu vier com esse papinho de novo por aqui, vocês me lembrem. Mas, Bel, você não falou isso da extraordinária jornada de Edward Tulane? Como você já mudou de ideia agora? Pois é, este foi um dos últimos livros que eu li e que eu me apaixonei. Então, assim, ó, hoje ele é o meu livro favorito da vida. Olá, eu sou a Bel e este é o meu canal. Aqui eu falo sobre literatura infantil com famílias, com mães, com pais que querem conhecer livros incríveis e principalmente querem saber como ler mais e melhor com as suas crianças. O meu trabalho é ajudar você por esse caminho. E o vídeo de hoje, ele faz parte do projeto mais lindo, mais querido, mais amado que eu já inventei nessa vida de internet, que é o Clube da Bel. O Clube da Bel é um espaço para nós, adultas, lermos clássicos infanto-juvenis. É um espaço muito gostoso para a gente ter esse tempo nosso de se encantar com a leitura, de colocar a leitura na rotina e desenvolver esse hábito através de livros infanto-juvenis, que são livros gostosos de ler, livros normalmente um pouco mais fluidos, mais curtos talvez, e livros que muitas vezes, se você tem filhos, ou tem alunos, ou tem sobrinhos, afilhados, netos, sei lá, livros que você vai poder indicar e mediar a leitura e conversar, trocar figurinhas com a sua criança também. Mas a participação no clube, nas atividades, nos encontros não é para criança, tá? Mesmo que de vez em quando tem umas crianças rodando ali, porque enfim, a maior parte das participantes são mães, o clube ele é feito para adultas. E se você quiser fazer parte do clube, você está muito mais do que convidada. É só se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para você entrar para o clube de leitura mais gostoso que existe nesse Brasil. É sério, é um espaço muito gostoso, é como se fosse um grupo de amigas fofoqueando sobre livros. E este vídeo aqui, onde eu vou te contar um pouco sobre a história da extraordinária jornada de Edward Tulane, que foi este livro aqui que nós lemos em 2024, ele faz parte de uma playlist, da playlist Clássicos da Literatura Infanto-Juvenil, que é uma playlist aqui no canal, que é basicamente um acervo pessoal das minhas leituras feitas no clube, né? A gente lê o livro no clube juntas, a gente tem nosso encontro, conversa, fofoqueia, discute ali a história e depois eu trago um resumo não, né? Eu trago aqui uma resenha do livro, conto os melhores pontos para vocês poderem conhecer ele também. Mas a parte legal mesmo acontece lá dentro do clube. Esse livro aqui, de Kate DiCamillo, inclusive a própria Kate DiCamillo é uma autora que eu nunca tinha ouvido falar, até ver alguém postando sobre este livro aqui. E eu achei ele bem interessante, ela é uma autora contemporânea, ela ainda está escrevendo livros, ela ainda está ativa, não é um livro super antigo, mas é um livro que já rodou o mundo e um livro que já foi muito bem recomendado. Por isso eu trouxe ele para o clube para a gente poder conhecer essa autora. Ela tem outros títulos, eu vou deixar o link para outros livros dela aqui embaixo na descrição do vídeo e para esse também, né? Esse que foi o que a gente conheceu. E eu quero aproveitar para te lembrar que sempre que você compra um livro com um link meu da Amazon ou da estante virtual, você está ajudando o meu trabalho aqui na internet, porque eu tenho uma parceria de filiação tanto com a Amazon quanto a estante virtual, e sempre que você compra qualquer coisa usando esses links que eu disponibilizo, a sua compra vai gerar uma comissão de venda para mim, uma porcentagem daquilo que você vai pagar, que não vai ser a mais do que se você fosse comprar só abrindo ali normal, uma porcentagem dessa sua compra ela é revertida para mim, porque eu sou afiliada, né, dessas duas plataformas, e assim, sem gastar nada mais com isso, você me ajuda a manter esse trabalho aqui, que é um trabalho de divulgação de leitura, um trabalho gratuito, um trabalho que dá trabalho, mas que eu faço com muito prazer. E vai ser muito bom poder contar com a tua ajuda nessa parte também. Vamos lá! A Extraordinária Jornada de Edward Tulane foi um livro escrito em 2006 e um livro que me emocionou muito durante a leitura. Ele foi, na verdade, acho que um grande sucesso do clube desse ano, porque todo mundo falou muito desse livro, né? Tem muitas partes assim que fizeram a gente chorar, a gente se emocionar, muitas partes que a gente precisava falar, gente, vocês viram aquilo, né? Foi um livro muito comentado no clube. E foi uma leitura muito leve. Ele é um livro bonito, eu falei muito sobre isso até no meu Instagram, como é bonito, como é prazeroso, gostoso ler um livro numa edição assim. Essa edição aqui da WMF Martins Fontes, né? Ela tem espaço,
sabe? Não é um livro mão de vaca. Ele tem espaço pra gente, é uma leitura que flui, uma leitura gostosa e uma leitura que tem algumas ilustrações, principalmente nas trocas de capítulo, não tem muito mais do que isso, mas são ilustrações lindíssimas. Elas são todas assim em sépia, mas são ilustrações assim, obras de arte. Olha isso. E quem é Edward Tulane? Edward é o brinquedo favorito, o boneco favorito de Abilene Tulane. Ele é um brinquedo que é um pouco diferente, porque a Abilene mesmo, ela não brinca com ele como se ele fosse um brinquedo, ela trata ele como se ele fosse uma pessoa, como se ele fosse um companheiro dela. Ela coloca ele sentado para tomar um chá, ela coloca ele na mesa nas horas das refeições e ela anda e conversa com ele como se ele realmente pudesse responder. E a história inteira, ela é contada a partir também do ponto de vista do Edward, né? Fala ali os momentos em que ele ouve que ele não dá muita bola, os momentos em que ele sente, fala dos sentimentos dele. Enquanto vive com a família Tulane, Edward é um lord. Ele tá sempre impecável e sempre super arrumado e tal, super bem tratado. E ele é bem snob. Ele não dá muita bola nem pra Abilene, nem pra ninguém. Ele, assim, só quer viver a vida dele. E a avó da Abilene, um dia, ela tá junto com eles e ela olha fundo nos olhos do Edward e é como se ela soubesse que o Edward tá ali dentro daquela casca, que tem alguém ali, né? Que ele tem uma certa vida também, embora ele não se mexa, mas que ele tem uma certa consciência. E ela fala coisas assim sobre como ele menospreza todo o carinho que ele recebe, toda a vida que ele tem. E depois que isso acontece, depois que ela soa um pouco ameaçadora, e depois que essa situação acontece, o Edward vai viajar junto com a família da Abilene, né? Eles vão viajar dos Estados Unidos para a Europa, para a Inglaterra, de navio, e logo no início dessa viagem, acho que no primeiro dia mesmo, uns meninos ficam implicando com a Abilene e pegam o Edward e jogam para cima e ele cai no mar. E lá o Edward fica sozinho, e lá ele sente medo. É a primeira vez que ele sente alguma coisa na história. Mas um dia o Edward é pescado e um dos pescadores que pega ele, vê ele ali no meio da rede, vê um potencial e resolve levar ele para casa. Leva para casa, entrega para sua mulher, era um casal já mais velho, e a sua mulher fica encantada pelo Edward. Só que ela não sabe que o Edward é o Edward. E ela dá para o Edward o nome de menina. E faz um vestido para ele, um vestido mais simples assim, mas faz um vestido, ela limpa ele, ela arruma as orelhas dele que estavam gastas por ter ficado dentro da água e trata ele como uma filha. Esse casal fica realmente tratando o Edward como se fosse parte da família. De novo, do mesmo jeito que a Abilene tratava ele como uma pessoa, nessa nova casa ele também era tratado como uma pessoa. E a reação dele quando ele se percebe de vestido e sendo chamado de Susana, né, que é o nome que ele recebe, primeiro é bem estranha, principalmente vendo que era um vestido meio pobre, assim, ele era acostumado a roupas super elegantes, mas ele diz até que usar vestido não dói, porque é melhor isso do que estar abandonado no meio do oceano. O Edward, agora como Susana, traz uma felicidade para esse casal que estava ali meio sozinho, meio abandonado. Ele traz uma vida, uma esperança, uma alegria para eles novamente. Mas como a história se trata de uma jornada, da jornada do Edward, ele não fica ali por muito tempo. Chega um momento em que jogam ele fora, né? Não o casal, a filha do casal aparece, acha que os pais estão meio malucos e joga o Edward fora. E o Edward vai parar num lixão e depois o Edward ele é achado por um cara que é um andarilho, né? Ele e mais o seu cachorro, e aí eles dão um outro nome para o Edward, e o Edward então passa a andar por vários lugares, assim, bem morador de rua, bem mendigo mesmo, assim, andarilho, e vai tendo essa vida, mas é uma vida legal, ele de novo é tratado como parte do bando. Até que chega em um momento em que também ele acaba se perdendo, né, desse bando, e ele vai parar em outro lugar. Aí uma senhora acha ele no meio de um entulho, assim, leva ele para sua casa e resolve usar ele como espantalho.
E aí um menino que vem trabalhar para essa senhora viu ele como espantalho, vê um baita potencial nele, tira ele de lá e leva ele para casa para sua irmãzinha doente. Essa é a parte mais emocionante da história. Agora ele recebe o nome de Jangles e ele é o boneco, né? O boneco querido dessa menina que fica com ele e que tem ele como a alegria, porque ela é uma menina bem doente, com doenças respiratórias, uma família absolutamente pobre, na verdade é basicamente ela e o irmão um pouco mais velho que sai para trabalhar para arrumar coisas e um pai extremamente ausente, bêbado, problemático, e a mãe não aparece na história, então são só os três, e a menina ela não sai muito de dentro de casa, esse irmão passa o dia fora e vem e tenta cuidar dela, tenta animar ela, e ele traz então o Edward, que agora tem esse outro nome, né, para ser uma companhia para sua irmãzinha, e ela fica apaixonada por ele, ela trata como um bebezinho, né, como uma boneca, e ele fica apaixonado por ela. Como eu disse que essa é a parte mais triste, essa menina ela acaba não sobrevivendo e é muito pesado. E a forma como a história é escrita é muito linda, porque o irmão dela sofre muito, o pai sofre e o Edward sofre também. Ele diz nos seus pensamentos que ele também a amava. E ali ele estava nos braços dela quando ela para de respirar e ele não podia fazer nada. E isso é muito angustiante para ele. Ele mostra como estar preso, como não ter movimentos era angustiante para ele. A história tem várias frases que são super bonitas. Frases que a gente tem vontade de gravar no coração, sabe? Como essa aqui. Como uma história pode ter final feliz se não há amor? Depois que a menininha descansa, o irmão dela então pega o Edward e sai para ganhar a vida de algum jeito. E ele vai para uma cidade e aí ele começa a tentar tocar, fazer alguma coisa, algum show, alguma coisa para ganhar uns trocados. Ele ganha uns trocados, mas são muito poucos. E aí ele vai comer em um restaurante, ele tá morrendo de fome, ele pede, ele não tem dinheiro para pagar e ele diz pro dono do restaurante: "Mas e se eu fizer um show para vocês?" E aí o dono do restaurante pega as coisas dele, inclusive o Edward, e quebra, e joga contra a parede. E aí dá um baque na história, porque o Edward, ele morre, né? Ele é quebrado. E aí a história volta com o Edward sendo consertado por um cara que tem uma loja de brinquedos. Mas é uma loja de brinquedos finos, né? Uma loja de brinquedos elegantes, uma loja que envolve uma situação de vida financeira que não era a realidade do menino. E aí a história vai falando, né, que para que o Edward pudesse ser consertado, ele precisou abrir mão, o menino precisou abrir mão dele, né, e para ele era mais importante que o Edward vivesse do que ele tivesse aquela lembrança, tivesse aquele brinquedo que tinha sido da sua irmã. Então o Edward é consertado e é colocado à venda nessa loja. E lá ele passa muito tempo, ele passa anos e anos e anos, e ele vai convivendo com várias bonecas que aparecem e daí são vendidas, e aí eles têm alguns diálogos, né? O Edward, ele não se comunicava com palavras com nenhum outro ser, mas com as bonecas ele se comunica, eles conseguem ali trocar, fazer diálogos, e aí aparece uma boneca muito antiga que dá várias lições de vida para ele, né? Com, de novo, várias frases que deixam a gente assim pensando, refletindo, muito bonito. E o Edward fica ali nessa loja por muitos e muitos anos, até que um belo dia a porta se abre e entra ali uma menininha com sua mãe. E eu não vou te contar quem é essa menininha e quem é a mãe dela, mas eu gostaria que você tentasse adivinhar quem é. E aproveita os comentários desse vídeo aqui, o espaço dos comentários, para dar o seu palpite. Quem será que entrou na loja e que vai ficar com o Edward no final? A Extraordinária Jornada de Edward Tulane. Um livro que não é tão antigo assim, mas que já pode ser considerado um clássico. Um livro que é infantil, mas que fez muitas adultas chorarem e se emocionarem de verdade. E um livro que foi inesquecível, que eu espero muito reler muitas e muitas vezes. Um livro muito especial. Recomendo ele para todas as idades, especialmente para as mais avançadas. Tenho certeza de que você vai amar essa história. E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se gostou, deixa um like, deixa um joinha e a gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!